Olá pessoal, olá todo mundo. Bom, fim de ano tá aí, né? Então assim, fim de ano eu gosto muito de rever o meu ano como foi e também ver como que eu vou entrar no próximo ano. E é claro que todo mundo gosta de fazer isso, só que eu gosto de fazer isso não só em pensamento, mas com coisas objetivas. Então, lá para o início de dezembro, eu decidi que eu ia fazer pela primeira vez 7 dias de jejum. E eu fiz esse jejum então do dia 21 ao dia 27 de dezembro, terminando dia 28. Ah, Nath, mas você passou o Natal jejuando? Sim, passei o Natal jejuando porque para mim o Natal perdeu um pouco do sentido depois de algum tempo. Já passei Natal trabalhando muitas vezes, então eu curto muito mais o Ano Novo hoje em dia do que o Natal, para ser bem sincera. Então, para esse vídeo ficar o mais curtinho possível, vou procurar ser bem objetiva, tá? Então, muita gente me perguntou qual foi ou qual é o objetivo do jejum. O jejum ele tem vários objetivos, tá? O meu objetivo pessoal foi um detox de corpo, mente e emoções. Então, ao longo do tempo a gente vai intoxicando, vai colocando dentro do corpo muitas coisas que deixam o corpo mal acostumado, viciado, tanto corporalmente, mentalmente e emocionalmente. Então, o jejum, ele tem o objetivo de te ajudar a desintoxicar do açúcar, do fumo, das comidas processadas, inclusive de outras coisas mentais, como entretenimento, celular, também você pode fazer um jejum de tudo isso. Então, no meu objetivo mental e emocional, o que eu queria era perceber os meus processos mentais e emocionais de uma forma mais clara, sem mascarar a situação com a comida. E o que eu queria também era perceber a minha motivação da compulsão alimentar. E eu consegui fazer isso, foi maravilhoso, tá? Então, assim, esse jejum eu compartilhei tudo o que aconteceu comigo todos os dias lá no Instagram. Então, se você não me segue ainda lá, eu tô compartilhando muita coisa nova que aconteceu depois desse jejum. Então, entra lá no @natcampos, NATTY Campos, e aí você vai me achar no Instagram com esse login. Eu acho que não precisa colocar o arroba na verdade, e daí você vai ver tudo que tá acontecendo de novo comigo lá. Então, fazendo um briefing assim rapidinho do que aconteceu, no primeiro dia, dia 1, eu tive bastante dor de cabeça, muita fome e vontade de comer. Você sabe a diferença entre os dois? Fome não é vontade de comer, né? Então eu tive bastante vontade de comer e o corpo sentia a fome também, né? Eu acho que muito mais vontade de comer do que fome. Dia 2, mais dor de cabeça mais intensa, início de fraqueza pela falta do consumo de açúcar, naturalmente, insônia, né? Acontece normalmente. No dia 3 eu tive hálito de cetose. Se você não conhece o processo de cetose, dá uma pesquisada no Google, que é algo muito importante durante o jejum, tá? Urina com aroma frutal. A minha urina tinha um cheiro forte, mas era um cheiro forte doce, que é também do processo de cetose, tá? Fome à noite, isso fome de verdade, né? Irritabilidade naturalmente, e o corpo começou a desinchar. No dia 4, eu já não tinha mais fome, muito engraçado. Hipoglicemia bem forte, né? Ou seja, o nível de açúcar bem baixo, dores físicas, e essas dores físicas foi interessante porque eram dores físicas que eu já tinha no meu dia a dia, só que sabe aquelas dores e sintomas que geralmente você tem, mas aí tem que ir para o trabalho, tem que ir para lá, tem que ir para não sei o que. Durante o jejum eu tive que me aquietar, então eu senti isso mais intensamente, veio mais forte e eu pude olhar para isso com mais carinho, mais cuidado. E também percebendo muito aí já a nível mental, percebendo bastante
do tipo de pensamentos que eu tenho, e eu percebi que particularmente eu me pego muito nos pensamentos negativos. Depois desse processo também, nesse dia 4, eu comecei a ter as minhas emoções mais claras. Como eu não estava mascarando as minhas situações através da comida, que é isso que a compulsão alimentar faz, é mascarar as emoções com as quais você não quer lidar. Daí elas não vêm à tona, porque aí o estômago tá cheio, começa a doer e você já esquece da vida, né? Então eu comecei a mergulhar um pouco mais nas minhas emoções. E durante esse processo eu evitei muito meditar, não de propósito. Eu coloquei como objetivo meditar, mas fiquei com bastante medo e acabei não meditando quase dia nenhum, mas quase. No dia 5 eu tive fraqueza corporal, continuava, né? Acuidade mental, a minha mente estava super clara, eu conseguia pensar rápido, pensar claro e chegar a conclusões de um jeito muito objetivo e bom, né? E não tive fome nenhuma. No dia 5, 6, eu comecei a meditar. Então, quando eu tive essa percepção melhor da minha mente, já me deu vontade de fazer algumas meditações guiadas, daí foi um processo bem interessante. No dia 6 eu tive, o corpo acostumou com o nível de açúcar baixo e o corpo estava completamente desinchado naturalmente, 6 dias sem comer, né? Mente e emoções completamente ok, tava me sentindo ótima. Tive insônia naturalmente e muita força de vontade e foco. Eu aproveitei bastante esse período para estudar sobre nutrição, estudar sobre esses sintomas físicos. Começou com os sintomas físicos, comecei a pesquisar o que é dor nos ossos, o que é isso, aquilo. Daí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre nutrição, sobre anatomia corporal, e isso me fez muito bem. No dia 7, no último dia, eu tinha bastante cansaço mental e emocional, porque eu aproveitei bastante para me trabalhar. No dia 7 eu já estava malhando, eu já estava, mesmo sem comer durante esses 7 dias, aproveitei para suar, porque eu aprendi que suar é muito importante. Estava meditando, acordando às 6 horas da manhã e sem fome, mas ainda com um pouquinho de insônia. Tinha dias que eu dormia 3 horinhas ou quase nem isso, mas acordava relativamente bem, né? Conseguia dar prosseguimento ao dia e o corpo conseguia tirar energia através do processo de cetose. E no dia 7, o meu mental e emocional estavam muito fortes e era isso exatamente o que eu queria, tá? E depois disso, depois desses 7 dias, eu fiz um super post lá no Instagram, que se você puder, dá uma olhadinha lá, onde eu fiz um post escrevendo tudo o que eu aprendi sobre esse jejum. E foi muito precioso, inclusive para dar uma guinada na minha vida. Talvez o meu rosto esteja diferente, talvez eu esteja diferente, você esteja reparando. Então você vai conseguir entender através desse post que eu coloquei lá no Instagram. Então dá uma olhadinha para você captar melhor o que aconteceu e começa a me seguir lá no Instagram Stories, que eu tenho compartilhado muitas receitinhas e coisas diferentes, porque inclusive meu processo de nutrição está passando por um período de transição novamente. E uma coisa que eu acho mais interessante, a coisa que mais acho interessante do jejum é que ele consegue dar para você um restart. É como se você tivesse formatado todo o seu corpo e você conseguisse começar tudo de novo, sabe? Então, durante o processo de cetose, o corpo começa a... Opa, um barulhinho aí. Lá de fora. O corpo começa a queimar, ele começa a se auto-comer. Mas o que ele come primeiro? As células cancerosas, ele começa a comer a gordura excessiva, ele não vai comer os seus músculos, os seus órgãos, nada disso. Primeiro ele vai queimar os excessos, e é esse processo que é a cura do jejum, tá? Então pesquisa mais sobre isso, aqui eu tô te dando um pouquinho mais da minha experiência. Então, dicas de como fazer o seu jejum. O jejum, como eu já falei, é um processo de desintoxicação. Então, no início, como você tá aí se intoxicando há 15 anos, 20, 30, dependendo da sua idade, quando você começar o processo de jejum, o seu corpo não vai gostar nada, naturalmente, tá? Então, você precisa ir com cuidado, com carinho e
evita ficar frustrado, frustrada com o processo, porque é o seu corpo respondendo a uma nova coisa que você quer fazer com ele, entendeu? Então vai com carinho, vai se amando, se cuidando, tá? Algumas dicas práticas são: a primeira, comece com uma dieta líquida. Então, ao invés de começar com um jejum propriamente dito, a primeira vez que eu quis fazer jejum na vida, eu fiz isso e deu muito certo. Eu fiz 3 dias de dieta líquida, onde eu tomava somente sucos de fruta natural. E não é suco de fruta de polpinha. Pega a fruta, bate no liquidificador e essa vai ser a sua refeição, né? Então isso é muito bom para começar a desintoxicar do café, do açúcar, do fumo, de todas essas coisas que a gente vai acumulando durante o tempo, né? E também, quando você começar a querer entrar no jejum de água, no jejum propriamente dito, faça 24 horas, entende? Faz um dia inteiro de jejum, né? Sem comer nada naquele dia. Né? Perceba como você se sente, vai se aclimatando com o processo. Depois faça 2 dias, 3 dias, e a partir de 3 dias e meio a 4 dias, você começa a entrar no processo de cetose, que é muito importante. Então, mesmo que você não queira fazer 7 dias de jejum, ou 14, 21, enfim, já vi gente que fez jejum durante 28 dias, eu achei o processo muito legal. Então, faça o jejum pelo menos durante 4 dias, tá? Porque aí, em 4 dias, o corpo, em 3 dias e meio, lá pro dia 3 e meio, você começa a entrar no processo de cetose. Não começa, na verdade, o corpo se estabelece em cetose, daí você o corpo começa a consumir as células cancerosas e defeituosas e o excesso de gordura, como a gente estava falando, tá? Outra dica é: goste da ideia, curta o processo, mantenha-se curioso, curiosa sobre o que está acontecendo com você. Olha como eu estou pensando sobre isso, olha a minha vontade de comer. Somente observa, entendeu? Como se fosse uma meditação ativa. Se você pratica meditação, você já tem meio caminho andado para fazer jejum, bem legal. Então, quando bateu o tédio durante o jejum, beba água, beba bastante água, mas não água em excesso para você se sentir afogado, não. Bateu o tédio, dá uns 2 goles de água, estuda, passa uma vista no YouTube. Eu assistia muito receitas, então eu ficava me inspirando para quando eu fosse sair do jejum, e isso foi muito efetivo, me dava um consolo no corpo. E toda vez que você quiser desistir, coloque um mantra na sua cabeça. Então entoe para você mesmo: eu sou muito mais do que comer. Eu sou muito mais do que comer. Então saiba que você é uma consciência dentro de um corpo, tá? Então não necessariamente aquilo que o corpo pede para você, você vai fazer. Não é assim que funciona? Então, se você tem um objetivo claro, se você tem uma vontade muito clara de fazer um jejum, mantenha-se firme nisso e diga para você: eu sou muito mais do que comer. E vai dar tudo certo, né? Então tá bom, eu espero que você tenha gostado. Me segue lá no Instagram, que você vai ver todas as mudanças que têm acontecido na minha vida. Na verdade, assim, são mudanças que eu não sei, na verdade, se são permanentes. Eu só tô curtindo cada dia, curtindo o processo e me deixando levar, me deixando integrar por todos esses bons resultados que o jejum trouxe para minha vida. Então tá bom, então eu espero que você tenha uma ótima virada no dia 31 e que o ano de 2018 seja cada vez mais próspero, com felicidade, com amor, com alegrias e muito prazer nessa sua existência. E que assim seja. Namastê!